boa tarde. Estamos aqui na Taba TV para mais um programa do Ecotaba. Hoje, recebendo aqui no programa a Regina Bienenstein, que é uma arquiteta urbanista de Niterói. Regina, seja bem-vinda. Nós estamos ainda aguardando a Laura, mas a Laura está um pouquinho atrasada, mas daqui a pouco ela está aí. Então, quero te apresentar, viu, Regina? Porque eu acho que você nunca veio à Taba TV, né? Você foi lá no meu programa anterior, lá na Rádio Mundial, na né? rádio. Então, a Regina, hoje, dia 3 de junho, nós estamos começando o mês de junho, numa boa aqui, entrevistando a Regina. E, evidentemente, eu vou me reportar, como eu faço, assim, resumindo, né, que esse programa do Ecotaba foi criado em função da Clemarge, que é uma conferência que vai haver do meio ambiente, do Estado do Rio de Janeiro. Isso é muito importante, porque é uma discussão que diz respeito a todo o Estado. E eu costumo dizer que o Estado do Rio parece que não tem uma unidade, como uma unidade da federação, parece que ele é compartimentalizado, né? Porque tem o Rio é carioca, porque tem o interior, não sei o quê, e até por essa dicotomia, né? Que já foi, Niterói já foi capital, mas capital do estado do Rio, o Rio já foi capital, mas capital do Brasil, e isso eu acho que prejudica até hoje essa visão do todo estadual. Por isso, eu acho que a Clemarge, ela nos reporta e nos enseja a fazer essa unidade, essa união, construir essa unidade. Então, a Regina Bienenstein, inclusive como arquiteta e economista, e eu nem sabia, fui investigar, então eu soube que ela recebeu um prêmio, quer dizer, eu tenho que te parabenizar, viu, Regina? Porque ela foi eleita, né, a arquiteta do ano de 2021, 22, porque foi final de 21, e aí é como arquiteta nacional. Eu queria que você falasse sobre isso. E por que você, quer dizer, sempre se dedicou principalmente à habitação, não é? Você tem um denominador comum, você tem uma, vamos dizer, quase que uma empatia e um desejo de que a tua arquitetura sirva para as pessoas menos, aqueles mais que não têm um nível econômico, social tão alto, mas que eles têm direito também, principalmente como cidadãos, a ter a sua unidade habitacional, a ter o seu saneamento, a sua água encanada, etc. E tal. Então, eu quero te dar a palavra e quero que você fale aqui para a gente um pouco sobre isso tudo. Bom, boa noite, né, a todas e todos. Queria te agradecer, Helena, pelo convite. Muito bom estar aqui com você para a gente conversar mais uma vez. Eu tive, assim, né, foi uma honra muito grande receber esse título, né, de arquiteta e urbanista do ano, né, pela Federação Nacional dos Arquitetos, como uma forma de reconhecimento do trabalho que eu venho desenvolvendo, especialmente na universidade, né, que foi onde eu consegui, de fato, colocar em prática aquilo que eu acredito que deva ser a função do arquiteto, né? Trabalhar com o que eu chamo de cidade real, né? Não só aquela cidade que é construída, que é boa para os negócios, está toda bem tratada, mas olhar também para os territórios populares, onde mora o trabalhador que constrói essa cidade que a gente transita, né? A cidade trabalhadora, em geral, a gente olha de longe, de noite a gente vê um monte de luzinha, mas a gente não sabe como é, né? E aí, como parte de uma universidade pública, né, professora da UF, eu sempre defendi que a universidade
pública, além de ser pública, gratuita, de qualidade, ela deve ser socialmente referenciada. Isso deve se rebater nos cursos, né? E, como professora do curso de arquitetura, eu comecei trabalhando a questão da habitação. O curso de arquitetura da UF, ele tem uma característica que eu diria que não está presente na maior parte dos cursos no Brasil. Ele tem disciplinas obrigatórias que tratam da habitação de interesse social, que colocam os alunos em contato direto com esta cidade que só é vista de longe, né? Quer dizer, é lógico que agora o perfil dos estudantes também ele mudou a partir das cotas, né? De um maior acesso da classe trabalhadora à universidade. Ainda não temos uma situação ideal, né? Na verdade, estão querendo desmontar o que a gente vinha construindo, mas você vê, hoje eu já tenho alunos que são oriundos das áreas populares e que muitas vezes chegam ao NEPU, morando ou não nas áreas populares, mas com esta visão já, e chegam ao NEPU, que é esse órgão de extensão e pesquisa que eu coordeno na UF, e disse, Regina, eu estava quase abandonando a arquitetura, porque eu não queria fazer essa arquitetura do mercado imobiliário. Eu queria trabalhar com a arquitetura, com o urbanismo, onde as pessoas estão. E aí eu consegui vir trabalhar, muitas deles como voluntários, né, porque a gente hoje tem poucas bolsas. Então, assim, esse é o trabalho que eu sempre privilegiei, né? É essa arquitetura que eu defendo, né? O arquiteto ele não pode estar somente a serviço do mercado imobiliário. A universidade pública ela tem que ter o compromisso com a formação do aluno, do profissional que consiga lidar com esta cidade real que vai enfrentar e tentar, junto com a população, resolver os seus problemas mais graves, né? Então, um prazer estar aqui, poder conversar com você, que a gente está numa época, eu diria, de bastante ebulição na cidade de Niterói, né? Com a perspectiva Depois nós vamos falar sobre isso. De ter uma lei urbanística aprovada, então a gente tem muito o que conversar. Então, antes da gente entrar nessa questão, eu só queria terminar, por exemplo, me reportando ao Morro do Bumba, o que aconteceu lá, e se você estava por dentro dessa história na época. Pois em 2010, na verdade, esse trabalho que eu faço hoje, ainda faço, mesmo como professora aposentada, mas eu costumo brincar, mas não inativa, porque eu continuo na pós-graduação e na coordenação do NEPU. Em 2010, a gente já fazia esse trabalho e eu estava participando, tinha participado, aliás, não estava mais, de um grupo de trabalho que foi formado na época, naquele mandato do Godofredo Pinto, que fechou o mandato de Jorge Roberto Silveira, que saiu para se candidatar a governador do Estado. E ele tinha criado, na EMUSA, né, que é a empresa de obras da prefeitura, um grupo que reunia... Já começou a problema da tua voz. Vai, calma. Eu participava, eu fui convidada a participar. E a discussão era como é que podemos evitar tragédias na cidade de Niterói, tragédias tipo escorregamentos, né? E aí eu tinha até apontado algumas áreas que eu já tinha trabalhado, eu não tinha trabalhado no Morro do Bumba. Bom, aí me foi pedido que eu visitasse o Morro do Bumba para ver o que precisava fazer, né? Então, é lógico, eu sou arquiteta, eu não sou especialista em risco. Então, eu fui com 2 professores, um deles até já falecido, o professor Haroldo Collet, especialista em geotecnia, e com o professor Elson Nascimento, especialista em drenagem, e a gente fez assim um relatório dessa visita, né?
Essa visita, até os olhos de uma arquiteta, dava para perceber o perigo que havia ali, né? Casas sobre o que tinha sido um lixão, inclusive com chorume correndo na área. Eu brinco que assim, o que você via era o corte no terreno como se fosse um bolo daqueles de camadas finas, lixo, terra, e as casas em cima. É uma situação de bastante precariedade, né? Depois, em 2007, também a UF, até o professor Elson Nascimento, que coordenou, fez o Plano Municipal de Redução de Risco. Então, estava lá o Morro do Bumba, né, apontado como área de risco, estava lá também o Boa Esperança, que em 2017 também teve, se não me engano, 2017, também teve deslizamento com mortes, né? E a gente, então, fez um relatório mostrando que aquelas famílias deveriam ser reassentadas, havia um terreno, deveriam ser reassentadas no terreno vizinho e aquilo ter uma recuperação ambiental daquele passivo ambiental ali colocado. Então, assim, quando o Morro do Bumba caiu, eu não estava envolvida, não estava trabalhando lá, mas eu fui chamada porque eu tinha feito esse relatório junto com os meus 2 colegas, porque eu trabalhava com habitação. Então, eu cheguei a ser entrevistada e aí comecei a acompanhar assim, o desdobramento, quer dizer, as famílias perdendo suas casas, quer dizer, que é sempre o mesmo, né? Sempre o mesmo. A gente está vendo agora em Pernambuco. A história se repete, porque E não são existe. tragédias anunciadas, né? São tragédias anunciadas, em que eu estava, outro dia eu estava conversando com um colega meu, a gente estava dizendo assim, essas tragédias, essas matanças, elas não acontecem nas áreas populares só quando a polícia entra e está matando. Todo dia a gente acorda com as incursões policiais matando. Isso que acontece quando desaba um morro, isso também é uma Matança em série. matança, porque nada é feito para esses territórios. As pessoas não moram em área de risco porque escolhem. Ninguém vai botar a sua família numa área de risco porque eu acho legal. É porque por falta total de alternativa. Então, eu vejo que o evitar essas tragédias, e eu tenho muito medo que essas chuvas que estão ocorrendo em Pernambuco ocorram aqui em Niterói. A gente vai ter, de novo, tragédias que estão previamente anunciadas, porque você não tem o tratamento dessa questão em Niterói. Assim como a gente não tem em muitos, eu diria, na grande parte dos municípios. O que se tem Ou são seja, ações pontuais. Regina, esse trabalho de contenção de encosta, né, ele não acontece aqui em Niterói, como deveria. Não, por exemplo, então, assim, terminou-se esse plano municipal de redução de risco, foram apontadas as áreas de risco, foram dadas as alternativas que podiam ser utilizadas, está bom. Obrigado, valeu, ficou assim mesmo. Né? E aí não E se aí concretiza, né? o que a gente repara é que a ação vem sempre atrás de uma tragédia. Então, por exemplo, o Morro do Bumba caiu. Aí você tem uma sequência que se repete. Aluguel social, via alguma alternativa em algum conjunto, o número de moradias produzidas ele é muito pouca frente ao déficit habitacional, então as famílias ficam nessa coisa que não sai do problema. A terra, aquele lugar foi tratado, virou uma área bonita, bem arborizada e tal, mas e as famílias estão onde? Estão como? Né? Agora, a gente teve, por exemplo, um outro tipo de situação, um incêndio num casarão que a gente dá assessoria técnica. O casarão pegou fogo, no dia estava todas secretarias lá, todo mundo, já tem mais de um ano. As famílias sequer aluguel social têm, um auxílio emergencial. Numa crise,
com um desemprego, um nível de desemprego altíssimo. Então, você tem cadeirante, você tem pessoas idosas, você tem crianças, sabe? E morando de favor porque não tem absolutamente renda. E a gente estão lutando por um apoio da prefeitura enquanto aguardam, conseguiram com a luta que fosse destinado para um conjunto habitacional, mas que a obra está parada e não tem dia para recomeçar. Então, assim, aí, sabe? Então, caiu Bumba, depois de 2017 caiu Boa Esperança, a gente chegou a fazer uma alternativa de solução, um terreno na frente, mas estava na beira da estrada. O terreno é muito caro, não vale a pena. Gente, é investimento em cidadania. Não se está fazendo favor. Cabe ao município, é compartilhado entre os três níveis da federação, mas cabe diretamente ao município o direito, assegurar o direito à moradia aos seus cidadãos. Então, não existe gasto, existe investimento. Vamos investir para evitar mortes. Vamos investir para assegurar direitos e cidadania para toda a população. E não só para quem pode pagar. Pois é, olha só, você está nos mostrando todos esses problemas aqui relacionados a Niterói, né? E o pouco que se faz, né, nesses projetos que a prefeitura podia arcar com muito projeto interessante, até porque é dito e divulgado que Niterói é uma das prefeituras que tem mais dinheiro aí dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Ou muito me engano. Se eu estiver errada, me corrija. E outra coisa que eu queria que você nos dissesse, por exemplo, você é urbanista, arquiteta, mas aí você se candidatou para a Câmara dos Vereadores. Aí eu pergunto, agora você me dizer tudo isso, eu pergunto, não é por acaso que a Regina Bernstein quer também atuar numa Câmara de Vereadores? Me fala um pouquinho dessa Câmara e como é que você depois pegou uma suplência, ficou lá 2 meses, né? Me fala um pouquinho dessa tua experiência. E como é que você está atuando lá? Pois na verdade, assim, ao longo são quase 40 anos atuando nessa área, né? E é uma coisa interessante, porque a cada eleição surgiu o boato, ela vai se candidatar, mas o meu foco naquele momento era realmente a minha atuação na universidade. Ocorre que agora, quer dizer, eu já estou aposentada, já tem 8 anos, o exercício na universidade, eu diria que eu acho que é um exercício importante, porque a gente demonstra que é possível fazer. Mas eu fui quase que convocada a tentar avançar mais, né? Então, me candidatei à Câmara. Fizemos a gente estava até conversando antes, né? Uma campanha toda online, porque estávamos na pandemia, e assumi durante 1 mês e meio. 1 mês e meio é um tempo muito curto, mas a gente conseguiu fazer muita coisa, muita proposta, porque, na verdade, a gente já tinha as propostas. As propostas que eu levei para a Câmara são as propostas que nós discutimos ao longo dos anos com a população diretamente, porque o nosso trabalho é de diálogo permanente com a população. Então, já estava tudo pronto. Não foi difícil, né, apresentar as propostas. O que eu vi foi uma Câmara assim, muito alinhada com o Executivo, então, a base de apoio do Executivo ela é muito forte, muito forte. Eu diria que não passa nada na Câmara, fora algum susto que não perceberam, mas tudo que é aprovado na Câmara é aprovado pelo Executivo. Então, muito difícil. Por exemplo, a gente apresentou proposta de criação de um auxílio moradia emergencial para que as famílias não precisem ficar num verdadeiro calvário cada vez que perdem casa. Porque aí eles têm que, cada vez que
o morador perde a casa, tem que fazer uma lei específica para aqueles moradores. Isso leva tempo. Eu falei do casarão, as 18 famílias. Então, o objetivo era ter já dentro do sistema um sistema em que perdeu a casa com um evento desse, um incêndio, um deslizamento, uma enchente, a pessoa já automaticamente é cadastrada, tudo comprovado, ela começa a receber esse auxílio até que a solução da moradia venha. Não consegui aprovar. Depois, apresentamos também uma proposta que a gente vinha lutando desde a época da revisão do plano diretor, que é começar a delimitar as ocupações de prédios como zonas especiais de interesse social. Para quem não é arquiteto nem urbanista, esse instrumento, você delimita uma área, é como se você dissesse, aqui a predominância tem que ser habitação de interesse social. Então, a gente tem alguns prédios em Niterói, muitos, ocupados, estavam abandonados e foram ocupados por população que não tem dinheiro para comprar casa. Por que os prédios, de repente, ficam abandonados? As motivações são as mais variadas. Às vezes está com inventário encrencado, entendeu? Às vezes o proprietário falece e não tem herdeiro, fica largado, ou o proprietário larga, aguardando que algo aconteça nas imediações para poder valorizar e ser melhor utilizado. E as pessoas dão o que a gente chama de função social, porque toda propriedade tem que cumprir sua função social. Um prédio, numa área com infraestrutura, água, esgoto, drenagem, perto de equipamentos públicos, ela tem que ser usada, ela não pode ficar abandonada. Então, essas famílias, elas dão, em alguns casos, você tem ocupações, o casarão, ocupação de 40 anos. Tem morador que estava lá, que nasceu lá. Então, aquilo já era para ser uma ZEIS e para a gente fazer a regularização fundiária. Então, nós pegamos um caso desse. No plano diretor, a gente tentou delimitar todas as ocupações como ZEIS, mas a gente não conseguiu. Houve um total bloqueio e a gente não conseguiu botar nenhuma ocupação. Aí, quando eu estava na Câmara, eu tentei colocar o famoso prédio da Caixa. É um prédio na Amaral Peixoto, que já é um prédio que tem um misto de usos, tinha, inclusive, utilizações de então você tinha proprietários, a maior parte senhores e senhoras aposentadas, que aí me falaram, porque foram despejados, me falaram, paguei a minha vida inteira para poder ter onde morar quando ficasse velha. E hoje não tenho, estou na rua. Tinham inquilinos e tinham ocupantes, pessoas em situação de rua que ocuparam apartamentos que estavam vazios, largados. Então, a gente estava aqui, e esse prédio ele foi objeto de uma ação do Ministério Público, retirando todas as famílias, com o argumento de que a situação de insalubridade era muito perigosa. Então, foram para a rua. Resultado desse despejo foi a morte de uma das moradoras, a Sueli, que morreu na rua com pneumonia, porque não tinha alternativa. E ela tinha uma casa. Bom, aí a gente... e a prefeitura, ela desapropriou, dizendo que estava desapropriando aquele espaço, aquele prédio para fins de habitação de interesse social. Aí a gente pegou e apresentou uma proposta de delimitação de ZEIS, que estava condizente com o que a prefeitura queria fazer. Não foi aprovado. Então, assim, e muitos outros. Quer dizer, na verdade,
o que eu vi é que precisamos também, nas eleições, investir muito em quem a gente elege, qual é o discurso, né? E discutir muito que cidade os vereadores ou as pessoas que estão se candidatando a vereadores, que cidade elas querem construir, né? Porque hoje é difícil aprovar qualquer coisa que o executivo não queira. Você tem um Regina, número pequeno de vereadores. eu estou vendo que é muito extenso, realmente, o tema. A gente vai ficar aqui horas conversando, e nós temos um tema aqui que é prioritário também. Eu até queria falar outras coisas antes de entrar nele, mas não vai dar, não. E já vou entrar de imediato, que é essa questão do uso da terra, a mudança da legislação aqui em Niterói, não é? De repente, não mais que de repente, que as pessoas não estão entendendo muito bem o que está acontecendo e por que que essa mudança, por que querem votar essa nova legislação a toque de caixa, e essa votação tem que ser feita através da Câmara dos Vereadores, e eu queria te dar a palavra para você ver se consegue, de uma maneira bastante didática, explicar para a população de Niterói o que significa toda essa mudança que está sendo pretendida e que está sendo objeto de debates públicos, até também já entrou o sistema jurídico também, né? E dizendo que da ilegalidade de muita coisa, não é? O Ministério, através do Ministério Público. Enfim, eu queria que você nos desse, num tempo muito exíguo, infelizmente, mas que nos desse um panorama geral. E depois, se tiver tempo, a gente volta para outras questões, que eu não queria deixar perder essa oportunidade. Vamos lá. Tá. Vou tentar ser didática e sintetizar, né? Quer dizer, na verdade, o plano diretor, que foi aprovado em 2017, ele apontava que deviam ser feitas algumas leis específicas. Uma delas é a lei de uso e ocupação do solo. Então, essa lei ela foi proposta e o discurso oficial era o seguinte: a legislação urbanística de Niterói ela é muito complicada, ela está pulverizada em várias leis, e nós estamos num esforço de sintetizar e de simplificar. E a outra parte do discurso era: Niterói é uma cidade que tem um problema sério, que é ser uma cidade muito dispersa, muito espalhada no território, e que nós precisamos trabalhar no sentido de torná-la uma cidade compacta em que se possa aproveitar plenamente a infraestrutura instalada. E nós vamos fazer isto através do adensamento, mais gente em um lugar, e verticalização. Então, nós, prefeitura, vamos pegar todos os principais eixos e vamos deixar construir prédios ao longo desses eixos. Com isto, supostamente, estaríamos resolvendo esse problema de dispersão, né, excessiva. Bom, primeiro que a cidade já é espalhada. Nós não vamos resolver o problema de torná-la compacta. Niterói não vai ser compacta. O que ela pode ser é uma cidade verticalizada em todo o seu território, ou quase todo o seu território, que hoje é ocupado de maneira diferenciada. Nós temos as praias da Bahia, especialmente de Caraí, que é mais denso, verticalizado. Você tem São Francisco, que é mais horizontal. Então, você tem uma diversidade de ocupação. Você tem a região oceânica, que já tem outro padrão, Pendotiba, né? E o objetivo parece ser uniformizar esta ocupação, né? Ou seja, transformar tudo em Caraís, né? Como se fossem os bairros. O modelo seria o bairro de Caraí. Então, tudo teria a cara de Caraí, com 1.000 prédios, muito comércio, muita gente morando, 10, 15 andares, é isso?
É isso. Quer dizer, não é 10, 15 andares em todo o território, mas em grande parte, inclusive apontando para determinadas faixas nas favelas de Niterói, 10 andares. Por exemplo, caminho para Itaipu, a Cruz Nunes, onde você tem no Cantagalo ocupação até quase a beirada e ocupação de baixa renda, aquela área toda desapropriada pelo Estado para fins de moradia, ali eles estão deixando construir 10 andares. Isso vai causar, então, nas áreas populares, quando isso acontece, porque essa não é uma característica das favelas de Niterói, você vai começar a promover o que a gente chama de gentrificação, ou seja, uma população de uma faixa de renda mais alta vai começar a mudar para lá. Por quê? Porque está coincidindo com um movimento do governo federal. O governo federal acabou com Minha Casa Minha Vida, que ia de zero, começava de zero. O investimento não era muito, mas tinha de 0 até 8, 10. Não chegava a 10, 6 salários mínimos, uma coisa assim. Acabou com isso e criou a Minha Casa Verde e Amarela. Tirou a base da pirâmide, então começa de 1,5, 2 salários mínimos para cima até 10. Essa faixa de 10 salários mínimos é que vai ocupar essa área de 10 pavimentos, porque a base não consegue nem, mesmo se fosse dado, não conseguiria manter os custos de elevador, por exemplo, das áreas comuns, nada disso. Então, é uma tentativa de mudar de patamar de quem mora ali. Bom, a outra coisa é que transforma as ex que foram marcadas no plano diretor, elas estão com outra delimitação, algumas vezes diminuindo a sua área, e as áreas populares identificadas num estudo que estava sendo feito em paralelo pela Secretaria de Habitação, que mostrou que existem 206 favelas em Niterói e que 37% da população de Niterói mora nessas favelas, essas áreas não foram consideradas. Então, assim, claramente... Peraí, deixa eu te interromper um pouquinho. Você falou nas EIs. Explica melhor para a população de Niterói o que significa essas EIs. EIs é um instrumento que existe desde a Constituição, até de antes da Constituição, mas é um instrumento urbanístico que, primeiro, aponta que na área delimitada como ZEIS, a predominância deve ser de habitação de interesse social. E, em sendo assim, estabelece taxas especiais, com valores especiais de acordo com a renda das famílias. IPTU, tem que ter uma série de... Então, por exemplo, se fizer regularização fundiária, taxas cartoriais, custo zero, tem facilidades para poder manter aquela população ali naquele lugar. É um instrumento de proteção das áreas, das famílias que moram em áreas populares. Então, é importante que todas as favelas sejam delimitadas como tal. Assim como seria importante ter áreas vazias, mas em locais com infraestrutura, também delimitadas como os eixos, para a gente não ter só conjunto habitacional na periferia. Né? Mas, fora isso, quer dizer, Niterói, então, se a gente for olhar Niterói é uma cidade com uma disparidade de renda monstruosa. Niterói é a primeira cidade em índice de desenvolvimento humano do Estado, a primeira, mais alto. É a 7ª do país, entre mais de 5 mil municípios. Mas tem 37% da sua população morando em favela. E esta lei ela está voltada para a parcela da população que não mora em favelas. E aí, o discurso oficial é que os prédios que serão construídos nessas áreas serão destinados a essa população que precisa de casa. Não vai ser.
porque prédio com 10 andares exige elevador. Elevador é um item caro, que não cabe no bolso de quem ganha menos do que um salário e meio. Depois, essa população não tem acesso a crédito bancário, então ela não vai ter acesso a essa produção que vai ser construída. E para a classe média? Quer dizer, qual é o rebatimento disso para a classe média? Nós teremos uma cidade, basicamente, onde nós vamos ter uma Icaraí repetida ao longo dos principais eixos esses que hoje passam por áreas que ainda são verdes, ainda tem vegetação nas bordas. Né? Francisco da Cruz Nunes é um exemplo. Você passa em área que tem prédio e em área que não tem. Então, criam esses corredores de mais alta, de maior verticalização. E tem no centro, que eles mantiveram, quer dizer, ali onde é aquele espaço vazio entre Caminho Niemeyer e a parte consolidada do centro de Niterói, e ali pode construir 24 andares. Ali, perto da estação das barcas, a previsão é que pode ter 2 prédios com 40 andares. Então, assim, é uma alteração na conformação, na morfologia da cidade que vai atingir o morador de hoje. E aí o discurso é muito interessante, porque as pessoas estão indo para a audiência pública e dizendo que não querem. E aí o discurso é de que está todo mundo defendendo o seu interesse. Não. Niterói está numa região em que existe uma clara crise hídrica. A operação urbana consorciada aprovada para o centro de Niterói, que permite esses prédios de 40, 20, a Companhia de Água garantiu, no estudo de impacto ambiental, 5 anos de abastecimento. Não é à toa. Não é à toa. Nossa região não tem manancial suficiente para abastecer todos os municípios que fazem parte dela. Niterói depende da água de Cachoeira de Macacu. Então, assim, o argumento do secretário é que isso não vai acontecer da hora para o dia, não vai, mas vai começar a acontecer rapidamente. Porque a gente vê terrenos vazios aguardando o que vai acontecer. E a gente não consegue entender por que a pressa. O Ministério Público fez um documento detalhado e apontou especificamente também para o rito. Nós temos uma lei federal, o Estatuto da Cidade, que exige gestão democrática da cidade. E o que está sendo feito é uma apropriação burocrática dos instrumentos de participação. Audiência pública, o secretário dá aula de urbanismo durante 40 minutos. E a gente tem que fazer exercício de síntese de 3. E a gente não vê resposta ao que está colocando. A gente mesmo levou propostas com relação às ex e não tem nada. Então, eles pararam a votação na Câmara devido à repercussão, porque a gente tem abaixo-assinado, correndo, etc., mas eles correram para fazer um substitutivo. E agora, para vocês terem uma ideia, eu sou conselheira do Conselho de Política Urbana, como representante da UF. Eu recebi o texto, que são quase 100 páginas, eu recebi quarta-feira de tarde, segunda-feira eu tenho que me manifestar. Eu não sou DE na avaliação, eu não sou dedicada, DE uma sigla de dedicação exclusiva à Prefeitura de Niterói para analisar os projetos na hora que ela quer. E eu represento um segmento. Eu tenho que discutir com meus pares. Eu vou discutir quando? Eu vou ler 97 páginas e estudar o que foi alterado como? E não adianta. Então, essa também foi um apontamento do Ministério Público e é uma coisa que a gente vem defendendo, quer dizer, a gestão tem que ser participativa, e gestão participativa exige um gestor que queira dividir poder conosco.
Ou seja, queira escutar o que a gente está dizendo, escutar e considerar, e não só defender, se defender, porque a gente faz a crítica e o discurso que você tem depois que a gente fala é o discurso de defesa do que já está posto por eles. E a gente não tem direito à réplica, muitas vezes alterando o que a gente está falando e os nossos argumentos. Então, eu diria que a população de Niterói deveria ficar muito atenta. Na segunda-feira, às 18 horas, a gente vai ter reunião do Conselho de Política Urbana e a população deveria estar atenta e até ir lá ver como vai ocorrer. E onde vai ser essa reunião, Regina? Vai ser na prefeitura, no 9º andar, no auditório da prefeitura, no 9º andar do prédio da prefeitura. Sei. Ele é aquele prédio novo, né? É. Sei. E agora me diga uma coisa. Quais áreas, até para as pessoas perceberem o que está influindo na vida de cada um, né? Quais são os bairros que mais serão afetados nessa mudança toda? Vão ser 2 regiões, basicamente, a região de Pendotiba e a região oceânica. Porque, são as claro, 2 que estão mais na mira. O que você acha? Porque, olha só, existe um processo que ele se repete na urbanização brasileira. O capital imobiliário ele vai andando de acordo com, quer dizer, uma determinada região, ela se esgota ou quase se esgota, ele vai procurar outras vertentes. E com que características? Especialmente as características ambientais. Então, a região oceânica, perto das praias oceânicas, já que as praias da Bahia você não pode frequentar, ou não deveria, porque a Baía de Guanabara está poluída. Então, as praias oceânicas na região oceânica. Ainda uma vegetação existente, vamos ver até quando, né? E a região de Pendotiba, né? com a vegetação exuberante, próximo de áreas de preservação, etc. Então, esses são as vertentes. Né? Eu não vejo essa lei como resposta à demanda da população. Eu vejo esta lei como mais um passo no que começou a ser construído ainda na década de 90, que é o que a gente costuma chamar a cidade para ser vendida. Então, a cidade mercadoria, eu enfeito, eu arrumo a parte melhor desta cidade e eu não trato da parte popular. Só que os problemas da parte do território popular eles se rebatem na parte da classe média, na parte urbanizada. Gente, a gente anda na rua, o que a gente vê hoje na cidade de Niterói? População em situação de rua. População que não tem alternativa, porque ninguém mora na rua porque é bom. Não é bom morar na rua. Mas as pessoas não têm emprego, as pessoas não têm perspectiva. Os jovens não têm perspectiva. Né? Ainda mais, eu hoje vi o corte do Ministério da Educação nas universidades públicas. Existe um projeto de acabar com a educação pública, um projeto de acabar com a saúde pública e um projeto de acabar com a pobreza, como? Não dando nenhum suporte, só dando migalha, porque esse auxílio que é dado, eu não sei como é que as pessoas sobrevivem. Sinceramente, não sei. Aí tem que ter cesta básica. Mas isso não é cidadania. Né? Então, essa cidade, que é boa para o mercado, pode não ser boa para quem mora. A gente já enfrenta engarrafamento. O trânsito em Niterói é um nó só, a qualquer hora do dia. Então, e depois, com uma situação também, a população de Niterói não está crescendo. Por que produzir tanto prédio? Para quem? Para quem morar? Porque os filhos crescem, então querem casa. Mas não está nessa. Não, a curva não é ascendente, de acordo, inclusive, com os estudos feitos pela Prefeitura, Fundação Getúlio Vargas, ao fazer o plano diretor.
E a pressa? Por que essa pressa? Por que não pode ser discutido? Por que não pode escutar o SOS Lagoa, o Fórum de Luta pela Moradia, os movimentos organizados da cidade? Por que não pode escutar isso e considerar o que está sendo dito por eles? Agora, é uma Regina, pergunta que eu deixo. Eu faço uma outra pergunta, que é o seguinte: nós vamos ter agora essa conferência da Clemarge, e que vai ser no Teatro Oscar Niemeyer, lá nas Barcas, né? Perto das Barcas. Então, como você acha que nós deveríamos... A prefeitura concordou que se fizesse lá no auditório, tá dando apoio à Clemarge, etc. e tal. Como você acha que nós poderíamos levar esse problema dessa modificação do uso da terra, do solo, etc., e que vai ter repercussões tremendas sobre o meio ambiente? Não é verdade? Isso que você está nos trazendo, você está dizendo, em relação à água, que em relação o à abastecimento da água de Niterói não é um abastecimento que nos tranquilize, porque ele hoje está funcionando, amanhã nós podemos perder essas outorgas, não é? Chamada outorga, quando você tem... E você já tem um abastecimento que é intermitente em algumas regiões, e regiões regulares, formais. Não é na favela. Na favela não tem. Que Niterói também vende a imagem de que tem saneamento 100% da cidade. Não. Nas áreas populares, nós não temos rede oficial de água e de esgoto. E, por exemplo, o saneamento nessa região lagunar, aqui de Itaipu e Piratininga, como é que essas nossas lagoas? Pois é. Como é que é esse trato com essas lagoas? A ocupação no entorno das lagoas. Itaipu, na área úmida. A gente gritou muito no dia da aprovação do plano diretor. Passou, não conseguimos frear. Eu acho que o tema Explica essa questão melhor um pouquinho. Porque, assim, a Itaipu tem uma área que é úmida e que deveria estar dentro da área de proteção, mas ela foi por um mecanismo, uma estratégia lá, e ela foi recortada, e ali vai ser para ocupação. De que tipo? Eu não sei de que tipo, mas imagino, se você olhar Cambuinhas, os prédios que já começam a surgir, então aponta para onde iremos, eu diria. Eu não li o substitutivo para saber se eles alteraram alguma coisa, então não quero também ser leviana, vai que mudaram e retiraram essa área, né? Mas na Lagoa de Piratininga, na orla da Lagoa, são 7, né? Na praia são 7, e na orla da Lagoa são 10. Ali, Avenida 7, 10 pavimentos. E aquilo é uma área, ali era uma ZEIS. Eles transformaram, eles estão dando um nome, Zona de Centralidade de ZEIS, e aí eles colocam 10 pavimentos. Também vou olhar para ver se mudou, porque era assim. Explica melhor essas ZEIS ali nessa região. De proteção, né? Pois é. Ali, se é ZEIS, e é uma área que é uma ocupação bem informal, tem comércio também ali na Avenida 7. Quando fala que é ZEIS, a tendência vamos manter essa área deste jeito, porque se o poder público diz que aquilo é ZEIS, ele está se comprometendo em tratar aquela área, botar saneamento, fazer a infraestrutura, ver a questão das ruas e fazer a regularização fundiária. Então, aquela população ela se mantém ali. Quando eu tiro os ex e boto, e digo assim, não, mas eu não tirei os ex, eu botei só zona de centralidade. Quando eu boto 10 pavimentos, eu já apontei para onde eu quero ir.
porque, como eu Já expliquei... tirou essa denominação de ZEIS, é isso? Não, ele fez uma estratégia de botar assim, zona de centralidade de ZEIS. Só que nessa zona de centralidade de ZEIS, ele permite 10 pavimentos. O que está ocorrendo em São Paulo com esse mesmo instrumento? As empresas construtoras estão pegando essas faixas e construindo para a faixa de cima do Casa Verde e Amarela, que é de 10 salários mínimos. Então, não então é isso é uma mais espécie, Regina, é uma espécie de subterfúgio? É uma enganação, como a gente costuma dizer? Isso é uma enganação? E eu, por exemplo, a nossa proposta era de retirada desse instrumento, dessa figura de zona de centralidade 6. Nós não queremos isso. E nós não queremos nós queremos a delimitação de todas as favelas como ZEIS. Delimitação certa. A outra coisa que fazem também é que as zonas, porque assim, para você saber exatamente de onde vai, qual é a linha que delimita cada zona, você tem que fazer um mapa que seja todo referenciado. Porque, senão, esse limite ele dança de acordo com o que aparecer na borda. Entendeu? Fica uma mancha. Mas essa mancha ela não está cravada no território, os seus limites claramente delimitados. Os mapas que a gente tem, a gente não consegue ver isso. Então, tinham erros, inclusive, de mapas, tinha muita coisa para ser também ajustada, que eu não sei agora, com esse substitutivo, se... Você agora, falou dessa questão de zona úmida, né? E com aquecimento solar, foi pedido até pela própria prefeitura que fizesse um estudo sobre o aumento da área do mar, né? Das águas do mar, e tem muitas dessas regiões que agora estão previstas para construir um monte de prédios, como zonas que poderão, no futuro, serem alagadas. O que você tem a dizer sobre isso? Quer dizer, você tem um fenômeno que é mais global, e você tem também o fato da conformação da própria cidade com terrenos baixos que são sujeitos à inundação. Na medida em que você impermeabiliza o solo, você agrava, porque você não tem como chupar essa água, o terreno não chupa mais. Então, ela fica na superfície e nós teremos maiores problemas de inundação, com certeza. Já falou muito, né, Regina? Não quero forçar a tua voz, né? É que também eu me empolgo e não respiro direito. Já me disseram. Mas eu acho que, assim, nessa conferência, eu acho que a lei urbanística tem tudo a ver ser discutida, porque os impactos ambientais, apesar, é muito interessante, né? Porque tem todo um discurso de preservação. Sim. É uma contradição, né? Mas a preservação, aí você começa a ver, é topo de morro, ocupado. Quem ocupa... Quais são os topos de morro em Niterói que estão ocupados hoje? Morro do Cavalão, Estado, Chácara e Arroz. Então, vão querer limpar o topo do morro? Essas famílias vão para onde? Mas a gente não evita a regularização de outros morros que estão ocupados. E hoje também Temer fez uma lei de regularização fundiária que permite regularizar. Por exemplo, aquela encosta de Itacoatiara,
que tinha um processo na justiça contestando a construção na encosta que sobe, hoje pode ser regularizado. O Temer facilitou. Depois tem também a questão, eles falam muito nas audiências públicas que temos uma Secretaria do Clima, mas aí a gente vai construir um monte de prédio, o prédio bloqueia a ventilação, então a tendência é esquentar mais, a tendência é a impermeabilização geral, né? Não, mas aí a gente está falando de calçadas, como vão ser as calçadas, como devem ser as ruas, usar as coberturas, cobertura verde, parede verde. Isso não substitui a terra onde a chuva infiltra. A chuva que vai bater nos jardins em cima, nas coberturas, não é suficiente. Ela vai correr na rua também. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente pensar e discutir nessa conferência. Eu acho que a lei urbanística devia ser um tema e devia sair um documento, sabe? Vocês não poderiam fazer um documento para apresentar na conferência? Eu acho que, assim, eu tendo sempre a achar, e a gente já conseguiu fazer isso, quer dizer, a gente podem ser levados pontos, mas eu acho que isso deveria ser discutido e aí fechado na própria conferência com a assinatura de todos os grupos que estiverem participando lá, né? Entendi. Agora, tem muita coisa, tem alguns grupos que estão discutindo a lei. Eu estou participando assim, quando eu não tenho aula, não tenho orientação, ainda participo. Mas posso entrar em contato até para pedir, né, sugestões, pontos para serem incluídos no documento que eles estão discutindo assim, com bastante profundidade a legislação. Ótimo. Eu tenho orientando meu que participa, a Cíntia participa desse grupo, então a gente tem. Entendi. Olha só, Regina, eu não quero também forçar muito, porque eu estou notando que a tua voz está diminuindo, né? Você já tinha me recomendado isso, mas eu só queria falar rapidinho, voltando aí até a história do autódromo, porque eu achei uma história bem interessante, eu queria saber quanto você participou, porque o autódromo também, a vila, né? Na época que foi construído para se fazer uma Olimpíada, né? Como o ser humano foi descartado ali, né? E aí vocês fizeram um projeto, né? A universidade, tanto a UF como a UFRJ. Eu queria que você falasse rapidinho sobre isso, que até ganhou um prêmio, porque eu acho importante a gente ver coisas positivas também acontecerem no meio das tragédias. Só por isso que eu queria não deixar de perder essa oportunidade. Não, acho que é importante, sim. Quer dizer, na verdade, Vila Autódromo ela estava sendo ameaçada de remoção desde a década de 90, época de César Maia, em que Eduardo Paes era subprefeito da Barra. E tem um processo na justiça e a justificativa era um dano... Como é que era? Dano estético. A Vila Autódromo deveria ser removida porque causava dano estético. Danos estéticos. Depois foi dano ambiental, depois era o caminho das vias que o Eduardo Paes queria fazer. Bom, eles são uma população organizada, com um histórico de organização, e uma parte deles foi levada pelo Estado para lá, a terra é do Estado. Eles tinham concessão de uso para fins de moradia, e aí eles se viram aí, com a chegada das Olimpíadas, eles viram
se viram ameaçados e, numa reunião com o Eduardo Paes, que apresentava a possibilidade deles mudarem para um conjunto Minha Casa Minha Vida, eles falaram para o Eduardo Paes assim: e se a gente trouxer um projeto alternativo? Eduardo Paes, com aquele jeito dele, tragam. Eles participavam do Comitê Popular da Copa e a UFRJ também, um grupo de pesquisa da UFRJ, técnico, coordenado pelo professor Carlos Wagner. E aí eles aceitaram o desafio de fazer uma proposta alternativa à proposta do Eduardo Paes. A gente tinha contato, né? Os grupos de pesquisa, eles se conhecem, eles sabiam da nossa experiência em fazer projetos dessa natureza, então nos chamaram. Então, eu coordenei o projeto Plano Popular da Vila Autódromo, junto com Carlos Wagner, e esse plano ele foi todo discutido com a população, foi todo feito com a população. A gente levava imagens, a gente primeiro percorreu a área toda com eles, eles foram apontando o que tinha que melhorar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí a gente começou a checar para ver se o projeto que tinha ganho o concurso internacional para o Parque Olímpico se atingia a Vila Autódromo, não, mantinha. Então, a gente começou a trabalhar com eles com isso. E aí, até trabalhando a questão de a faixa marginal de proteção da lagoa, do rio, que limita a área e tal. Fizemos o plano, e o plano tinha uma parte de desenvolvimento urbano, também considerando o que existia no entorno, né? Porque quando o Vila Autódromo chegou ali era uma área que não tinha nada. Só que, com as Olimpíadas e com o resultado do projeto para o Parque Olímpico, a gente viu também que havia uma intenção de, após as Olimpíadas, aquilo ser repassado para o capital imobiliário privado, né? Ia virar um conjunto, um grande condomínio, né? Com não sei quantos prédios. E aí ter uma população de baixa renda do lado desvaloriza meu imóvel, certo? Que esse é o funcionamento do mercado imobiliário. Bom, nós fizemos esse projeto, ele foi apresentado ao Eduardo Paes, que eu me lembro como se fosse hoje. Sentado na mesa, o presidente da associação apresentou para ele, ele olhou a capa, botou de lado e nem abriu. Nem abriu e continuou com a sua decisão de retirar as pessoas. Só que aí começaram as obras no Parque Olímpico. A partir do momento em que começaram as obras, ele começou a ir em cima dos moradores. Então, todo dia chegava uma van cheia de funcionários e começava a ameaçar cada morador e criar desavenças. Então, assim, houve briga de família, fizeram uma loucura e começaram a derrubar. A família aceitava sair, eles faziam buracos, sabe? Cenário de guerra que está acontecendo. Então, eles começaram. Cada vez que eu ia para lá, Helena, eu pensava assim, eu não sei como é que eles aguentam. Assim, estouravam cano de água, rebentavam fiação, ficavam sem luz, ficavam sem água, poeira, barulho e o funcionário batendo na porta assim, sai, porque senão você vai perder tudo. Bom, eles ficaram. A área foi desapropriada pelo município num processo completamente esdrúxulo, porque a terra era do Estado. E aí, só para você ter uma ideia, Maria da Penha, que é uma liderança até hoje, continua na luta, ela recebeu a oferta de 2.300.000 pela casa, ela disse, não quero, não saio, e aí 20 famílias conseguiram ficar. Não nas casas originais, mas nas casas oferecidas, foi oferecido primeiro como se fosse uma vila, casa geminada, aí a gente orientou-os
a gente fez 5 versões do plano, mostrando sempre que era possível ficar, e no final, então, eles ficaram nesse espaço, mas o entorno todo está vazio. Tem uma casa que é originária da Vila Autódromo, que permaneceu. O resto são nessas casas, com terrenos maiores do que eles tinham, do que o Eduardo Paz tinha prometido. Quer dizer, eu considero uma vitória. Tem e o gente prêmio? fala, Não houve um prêmio? houve, porque aí a gente também, Vila Autódromo também foi capaz de fazer uma rede de apoio muito grande, né? Então, ficou conhecida internacionalmente, e aí a gente soube do prêmio. E havia um seminário aqui no Rio, e aí esse seminário resultava numa premiação para os projetos mais interessantes e que se destacassem. A gente mandou o projeto do Plano Popular e ele foi premiado, né? O valor do prêmio é para construir uma creche, mas ainda está, para você ter uma ideia, eles estão lá, eles moram nas casas, eles estão rearborizando todo o terreno, foi tudo devastado, tudo. Eles estão reconstruindo e aí vão construir. Aí agora estão pensando se vai ser creche ou um centro comunitário, o que vão fazer com esse dinheiro. Mas agora, foi uma fala aí o vitória. valor do prêmio. 80 mil. 80 Hã? mil dólares. Eu acho que foi 80 mil dólares. Né? A 80 comunidade mil. conseguiu. Olha, esta comunidade é um exemplo. Ela continua na luta, ajudando as outras comunidades e lutando pelo direito à moradia na cidade. Assim, se algum dia você quiser entrevistar uma liderança, chame Maria da Penha, da Vila Autódromo. Ah, vou lá. A fala dela é assim de emocionar, porque ela começou participando. Helena, ela não falava, ela só assistia às reuniões. Ela hoje, ela assim, sabe, ela fala sobre os direitos dela, os direitos da classe trabalhadora, sabe? Ela já foi convidada para ir para o exterior e continua aquela figurinha, porque ela é magrinha, sabe, assim, simpática, generosa e lutadora. Eu chego a ficar arrepiada quando eu falo dela, porque, assim, para mim, são heroínas. Vamos trazê-la aqui no programa. Ah, eu acho. Regina, eu gostaria de ir lá também fazer uma reportagem lá no local. Ah, eles adoram. Eles têm um museu de remoções para não deixar de esquecer o que eles passaram. Eles têm um acervo fotográfico enorme do que eles passaram, que você não pode imaginar. Foi uma coisa assim, a gente acompanhou, eu ia lá assim, semanalmente, 1 ou 2 vezes por semana eu estava lá, acompanhando assim, o que eles passaram. No Dia Internacional da Mulher, a Penha teve a casa dela derrubada. Ela estava na Câmara recebendo um prêmio e a casa tinha acabado de ser derrubada. E ela estava na Igreja Católica, que eles conseguiram manter. E ela disse, daqui eu não saio, essa é a minha terra, eu não saio daqui. Tanto que as casas que eles estão morando hoje foram construídas, eles disseram, a gente quer ficar aqui enquanto a obra estiver acontecendo. Tiveram que pagar containers com ar-condicionado. Olha que coisa louca. E o nosso projeto era assim, era um preço, sabe? Era 30 mil reais, sei lá, 30 mil, nem me lembro mais, mas era um preço irrisório, que foi gasto para remover aquela população, foi assim, uma coisa extraordinária. Mas eles continuam lá com o pé, é o trabalhador ocupando uma região que estava destinada somente para os ricos e para obter lucro. Eles continuaram lá. Olha, a história de o processo de resistência maravilhoso, muito, né? Muito. É uma lição. Você fica até emocionada, né, Regina? Eu fico, não. Então, veja bem, eu não queria embolar o meio de campo e trazer tanta coisa para a gente discutir, mas é que eu achei importante para isso servir de exemplo aqui em Niterói, né? Você não acha?
Inclusive, eu já trouxe várias vezes, ela vai, porque a gente tem, em Niterói, a gente tem o Fórum de Luta pela Moradia, que reúne moradores e lideranças de várias áreas. E aí, assim, de vez em quando, que como a luta é muito difícil, né? É muito longa, tem lideranças, né, no fórum que estão lutando desde a década de 80, pela brincadeira, né? urbanização, pela regularização fundiária, e não consegue. Então, Meio século! Meio século de luta, praticamente. ver resultado positivo dá esperança, né? Mostra que a luta vale a pena, que não dá para a gente desistir, né? Então, por isso que eu trago sempre trago. A Sandra, a Maria também, que é outra moradora de lá, são muito guerreiras. Muito E bem, agora Regina. a gente tem as guerreiras aqui também, né? A gente fez uma manifestação na sexta-feira passada, em frente ao Casarão, né? Juntamos, e a fala das mulheres também é uma fala muito potente, sabe? E, assim, falam da vida e da necessidade básica, que não é nada, é uma casa, é um lugar para morar. Enfim. E a universidade pública tem que estar ao lado dessa população, né? Desses guerreiros, colocando à disposição deles o que a gente pode colocar, que é o nosso conhecimento, né? E formando profissionais com este olhar. Eu busco formar, contribuir para a formação de um profissional que não esteja voltado só para atender o mercado, mas que esteja voltado para atender esta cidade real, esta sociedade real, que é a cidade dos trabalhadores e a sociedade dos trabalhadores. E a universidade não pode se tornar uma redoma, né? Não. De privilégio, Não. seja ela pública ou privada, mas principalmente a pública, né? Tem que ter essa visão, tem que ter esse olhar, né, para a população. Agora, Regina, outra coisa, que teu irmão também é arquiteto, né? E professor da UF. E professor da UF, né? Interessante essa. O nome dele é Glauco Berenstein. Então vocês dois estão unidos aí, né? Nessa missão. Olha, eu queria agradecer, a gente já vai terminar o programa. A Laura hoje não participou, porque está chovendo muito lá na região onde ela mora, na rural, e aí a luz está caindo, ela não conseguiu esse contato, né? Esse sinal. Uma pena, que ela ia gostar muito de estar aqui com a gente. E aí eu quero te agradecer e vamos nos preparar, então, para a Clemarge, no dia 25, né? Tá bom? Você já se inscreveu lá, Regina? Não, vou me inscrever. Então tá, e fala aí com o pessoal, divulgue aí, porque eu acho que a gente precisa estar levando essa demanda aí de Niterói, não é? Queria agradecer a você, Helena, mais uma vez, né, a possibilidade de estar aqui conversando sobre esses temas que me empolgam tanto e me dão ânimo para não parar, né? Não virar aposentada no que todo mundo conhece, né? Agora eu vou ver os netos. Não, agora eu vou continuar trabalhando. Eu queria muito que a doutora Renata, né, tivesse participado, mas eu não consegui falar com ela. Apesar de eu ter tentado algumas vezes, porque ela teve uma licença, eu acho que ela teve também Covid, né? Então, eu acho que está havendo um grande apoio, vocês estão tendo um grande apoio, né? Não, está muito bom. O Ministério Público fez um documento exemplar, muito bom. E tem tido uma posição assim, muito firme, né? Tanto em termos do rito de aprovação da lei, quanto do conteúdo da lei. Está muito bom. Esse material, a gente precisa dele também. Depois, se você conseguisse me passar... eu te passo. A gente acrescentar aí nessa nossa entrevista. Tá bom. Então, agradeço muito e vamos dar por terminado. Ok. Tá ótimo?
Tá Então, bom. Um abração para todas e todos também que assistiram aqui. tá, E para você. muito obrigada.